Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso ponto teológico e atendendo a pedidos. Estamos aí a comparação da Bíblia de Estudo Reformadores, né? Lançamento aí da BV Books com a Bíblia de Estudo Fé Reformada da editora Fiel, meus nobres. Só para início de conversa, só para poder situar vocês, né? Eu quero dizer para você que nós temos review de cada uma dessas obras separadamente. Depois você vai e confere, certo? Vou mostrar um trecho aqui do livro de Romanos, da Epístola de Romanos, comparando a dos reformadores da BV Books com a da editora Fiel. Mas só para início de conversa, para poupar tempo a você, por exemplo, essa Bíblia aqui não tem mapas, certo? Né? Sabe quantas páginas ela tem aproximadamente? Ela tem 1.821 páginas. A da editora Fiel possui aproximadamente mais de 2.500 páginas. Caramba, mais de 600 páginas, pastor? A de diferença, porque essa aqui tem mapas. Essa aqui tem, olha só para você ter uma noção, ó. Tem as confissões de fé batista, confissão de fé belga. No final tem mapa, tabela de pesos e medidas. O que mais? Tem vários artigos. Né? Isso aí você já, um de vocês já sabe, né? Porque já conhece, ou já tem. Mas tem muita gente ainda que está em dúvida, que queria ver assim, uma comparação. Então, para a gente conversa, 600 páginas a mais do que a da BV Books. Então, significa que ela tem, além do texto bíblico, mais recursos. E aí eu vou mostrar por dentro, lá na Epístola aos Romanos, um texto do capítulo 8 e a introdução da Epístola aos Romanos, para você ver basicamente a diferença. Depois você vai e confere, né, separadamente o review de cada uma delas aqui no canal, para você tomar a decisão, certo? Então é importante você saber logo isso, logo de início, tá bom? Às vezes a pessoa fala assim, qual é melhor? Depende, cara, depende. Há gostos e gostos, né? Eu tenho as duas, que tal você ter as duas? É uma boa, né? Então, bacana isso. Se é impossível, tem as duas. Se não pode ter de início as duas, assista esse review, depois assiste o review das duas separadas, para que você possa tomar a melhor decisão. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aí nas internet da vida compartilhando conhecimento, tá certo? Se você é novo no canal, não é inscrito ainda, rapaz, Deus tá vendo, hein? Não faz parte da família Ponte não, se inscreve aí, cara. Isso, ative o sininho da notificação, vem fazer parte da família Ponte, ó, 2 segundos para você se inscrever, ó, 1, 2, pronto, já faz parte, não doeu, agora é só você ativar o sininho, né, para você receber as notificações das lives, dos vídeos. Peço a você que compartilhe também, né, este vídeo aí para os amigos, irmãos, nas suas redes sociais, nos seus grupinhos aí de Facebook, WhatsApp, Telegram, tá certo? Para que outras pessoas também possam conhecer esse trabalho. Então, como falei para você, mais detalhes da Bíblia, mais detalhes da mídia, você assiste o vídeo individualmente de cada uma delas. Eu abri aqui Romanos 8, mas nada dos reformadores, mas eu quero mostrar a introdução, para você ter uma noção de quanto cada Bíblia dedicou aí de espaço na sua introdução. A introdução de Romanos aí, temos aqui o autor, né, data, conteúdo da epístola, aqui na Bíblia dos Reformadores da BV Books, que é o texto da King James Version, né? Enquanto a da editora Fiel traz o texto, né, da ARA. Então tem a introdução aqui, ele vai trazendo aqui o esboço, vai dividir na obra. Tá vendo? Capítulo 4, a questão de Israel, capítulo 9 ao 11, a prática da nova vida, capítulo 12, conclusão, capítulo 15. Então é uma introdução bem sucinta, certo? E aí eu já vou direto para Romanos 8. Temos aqui o texto, que é o texto da Bíblia King James, né? Da editora da versão King James,
eu não tenho costume de usar para minha leitura, para os devocionais, então um pouco para pregar, né? Há quem goste, mas eu entendo que seja importante aí mais uma tradução aí para os seus estudos. Aí ele vai comentar o versículo 1, certo? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então temos o texto aqui, o versículo 1 em negrito, então ele vai comentar, certo? E aí você pensa assim, qual outro versículo do capítulo 8 ele vai comentar? Ele já dá um salto para o verso 14, os que são guiados pelo Espírito de Deus. E o versículo 29. Então, um capítulo importante, ele vai comentar 3 versículos, mas de maneira bem extensa, tá vendo? Olha lá, quase toda, né, quase metade da Bíblia em 2 colunas comentando. Isso só, é isso? É, isso. E vem aqui também um trecho aqui da outra página, aí já começa o capítulo 9, verso 6. Então vamos ler um texto aqui. E também, como mostrei no vídeo, né, somente dessa Bíblia, ele traz assim sempre uns boxezinhos aqui, tratando da questão das variantes do grego, olha lá. Perdão. Pelo seu espírito, o grego diatupneuma. O texto grego do texto receptos indica o motivo pelo qual Deus vivificaria por causa do espírito, porém muitos manuscritos colocam o espírito como instrumento vivificador. Diatopneumatos, através do espírito. Aí coloca aqui quais são esses textos. Então, lá, versões latinas e tal, siríaco, copta. Então, ele tem essa questão das variantes textuais, né? Eu já falei isso em outras lives, por algumas razões que eu não vou entrar em detalhes aqui, eu prefiro o texto, as traduções, né, da ARA, da NAA, da NVT, NVI, por conta de se basear no texto crítico, enquanto a King James se utiliza aí do texto bizantino, majoritário, né, texto receptus, o texto mais tardio, por uma questão também aí de tradição, né, foi o texto que muito usado pelos reformadores aí nos períodos, né, da Reforma. Muito bem. Então vamos ver o que ele comenta aqui no versículo 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele comenta. Paulo imediatamente submeteu-se, detalhe, é um comentário de Calvino, tá vendo? Paulo imediatamente submeteu-se a essa ação de graças para que ninguém pudesse supor que ele obstinadamente criticou Deus em sua queixa. Pois nós sabemos como estamos prontos para cair em murmúrios e impaciência, mesmo na tristeza que nós de forma justa merecemos. Enquanto Paulo, portanto, lamenta seu estado e geme por uma questão de sua miséria, ainda assim ele confessa ao mesmo tempo que descansa na graça de Deus. Ele ensina que os fiéis nunca alcançam a meta da justiça durante sua morada na carne, mas continuamente em seu curso até serem despojados de seu corpo. Paulo, por sua afirmação de que não havia alcançado a perfeita justiça, reconhece que a sua devoção a Deus foi poluída com muita impureza, enquanto neste mundo ele está aos poucos lentamente se arrastando para a glória ilimitada. Nenhuma condenação. O apóstolo, tendo declarado a incessante disputa que os piedosos têm com a carne, retoma o assunto de como já mencionado, cuja ajuda era tão necessária em sua guerra. Ele observa que os piedosos, apesar de continuarem sob o poder do pecado e a serem cercados e sitiados por ele, ainda estão isentos do domínio da iniquidade, de toda maldição da transgressão, desde que não vivam na carne, mas no espírito. O apóstolo une a consideração de 3 assuntos: a imperfeição dos crentes, sobre os quais sempre sofrem, a indulgência e bondade de Deus em conceder sua absolvição e perdão e regeneração do espírito. Isso é mencionado, por último, para impedir que todo ser humano se vanglorie numa opinião vã, como se ele fosse libertado da maldição da lei. Enquanto continuava nesse meio tempo a entregar-se sem cuidado ou medo à gratificação de seus desejos e apetites carnais. Como o homem carnal, portanto, se lisonjeia em vão, se totalmente despreocupado com a alteração de sua vida e maneiras, ele promete escapar impune sob o pretexto dessa graça. Assim, as consequências trêmulas dos piedosos desfrutam de uma defesa invencível, sabendo com certeza que, durante sua permanência no Cristo, estão fora de todo perigo de condenação. Então, ele mostra onde retirou aqui
né, o trecho do comentário. E aí você pode parar, meu nobre, o vídeo, porque eu não vou ler tudo isso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Tá vendo? Você para, dá um zoom e lê todo o comentário. Show? Beleza? E eu te dou a oportunidade de você ler também, ó, versículo 29. Então, para efeito de exemplo, a WV Books comentou 3 versículos, mas de maneira bem extensa. O versículo 29, principalmente, né? Tá vendo? Por quê? Porque é um texto muito importante para a doutrina calvinista. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou. Então ele vai dedicar um tempão aqui. Vamos ver quem comentou, vamos ver se no final ele coloca o nome. Então, aí, termina aqui, olha lá. Armínio, exame do tratado de William Pex sobre predestinação. Então ele coloca sempre quem foi no final de cada versículo, da onde extraiu, quem é que está comentando. Calvino, tá vendo? O que mais aqui? Olha lá, Armínio. Os principais, né? Certo? Então, deixei também aqui aberto, da editora Fiel, Romanos. Já deixei aqui marcado. Mas, eu quero mostrar aqui, primeiro, o que ele dedica de espaço e conteúdo na introdução. Logo de cara você já deu para perceber que a introdução da editora Fiel já deu um banho, né? Olha só quanto espaço dedica. A Epístola de Paulo, a introdução, aliás, só para falar algo aqui, essa Bíblia aqui, na Fé Reformada, é uma das melhores, acho que top 3 aí, pode ser top 3 na minha cabeça aqui, acho que eu já estou em 50 Bíblias de estudo, top 3 de Bíblia de estudo em que a introdução de cada livro é abundante de informações, ó. Título e autor, data e circunstância. Tá vendo? Segunda página. Tá vendo? Gênero, características literárias. Tá vendo? Teologia de Romanos, características e temas principais. Página 3 já. Ó. Página 4. Ó. Cristo em Romanos. História de interpretação. Romanos na história mais ampla da Bíblia. 5, enquanto a BV Books dedicou apenas 2 páginas. Então, é uma característica dessa Bíblia aqui, bastante conteúdo na introdução de cada livro. E também, não deixa de ser, nos comentários, né, de cada capítulo. Aí eu tenho aqui, ó, tá vendo como que ele vai trabalhar? Ele vai ser mais sucinto no comentário dos versículos, mas ele vai procurar comentar quase todos os versículos, tá vendo? Romanos 8:1, comentou aqui, trechinho pequeno. Romanos 8:2, não deixa de comentar, mas ele comenta, mais um trechinho pequeno. Romanos 8:3, tá vendo? Já dedico uma parte aqui, tá vendo? Do versículo 4 a 8. Então ele já foi sucinto aqui, apenas um parágrafo para traduzir muitos versículos. Versículo 7, 9 a 11, tá vendo? Versículo 10, que mais? Versículo 11, 12, tá vendo? Quase que versículo por versículo, 14, e aí você tá ouvindo o latido do Luther, meu dálmata. É o Luther, né? Homenagem a Lutero, né? Versículo 15, o Espírito da Adoção. 16, tá vendo? Ele comenta quase versículo por versículo. Você tá percebendo? 24, aí dá um pulo, 24 foi 26, 28, né? 29 e o 30. Tá vendo? Então ele procura ser sucinto, mas comentar, ainda que seja pouquinho praticamente cada versículo, para não passar batido. Ainda tem aqui um artigo aqui, ó, Perseverança dos Santos, na perspectiva, obviamente, calvinista. E pentecostais não podem ter essa Bíblia? Eu sou pentecostal e não me converti ao calvinismo sem problema, você pode ter. O que pode acontecer é se esse pentecostal for novinho, não tiver muito novinho ainda, novo convertido, ele não tem muita convicção, nem conhece ainda a doutrina arminiana, aí ele fica encantado com a doutrina calvinista, ou acha que os teólogos calvinistas reformados são mais eruditos, ou conseguem explicar a soteriologia de forma mais compreensível. Então ele, muitas vezes, sim, acontece, né, de pentecostais abandonarem as igrejas pentecostais para se tornarem calvinistas, né? Tá vendo aqui o versículo 31, 32, 33, 34, 35, 36, tá vendo?
37, 38, 39. Percebe? Então ele comentou até o fim, ó, vai até o versículo 39, Romanos 8. Então vamos ler um trechinho aqui, Romanos 8:1. Ó, aqui, agora pois, ó, aqui a preocupação do apóstolo é pastoral. Paulo está dizendo a seus leitores, à luz da lembrança anterior de sua pecaminosidade contínua, que agora devem lembrar que aceitação, imunidade e segurança em Cristo. Devem reconhecer que a presença do Espírito de Deus os livra da incapacidade e da frustração da vida na carne, retratada no capítulo 7. Aqui nenhuma condenação. Provavelmente em ambos os sentidos, julgamento e punição. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, a lei do pecado da morte. A lei do Espírito significa seu poder operante. A lei do pecado é o poder operante do pecado ou a lei divina usada pelo pecado para provocar transgressões e assim produzir morte. O que for impossível à lei. Paulo não critica a lei moral, mas observa uma vez mais que, por causa da pecaminosidade humana, a lei moral não pode trazer salvação. Especificamente, a lei, sem o poder do Espírito que dá vida, não pode produzir no pecado a vida justa que seus mandamentos definem. Tá vendo? O que mais aqui? O Espírito é vida. A frase pode referir-se ao Espírito renovado de um crente, mas provavelmente significa o Espírito Santo. A própria passagem enfatiza o Espírito Santo, sua obra e sua associação íntima com Cristo. O Espírito de Deus que habita em nós é chamado o Espírito de Cristo e sua habitação em nós é o meio pelo qual Cristo está em nós. Paulo vê o relacionamento entre Cristo e o Espírito como tão íntimo que pode até dizer o Senhor é o Espírito. Essas passagens não removem a distinção pessoal entre Cristo e o Espírito. Em vez disso, Paulo ensina que Cristo e o Espírito Santo trabalham juntos na aplicação da vida ressurreta de Cristo ao crente. Agora, a presença do Espírito é a garantia da ressurreição corporal futura do crente. Entendeu? Então, acho que deu para você ter uma noção aí. Eu não ia falar, mas eu vou falar já no final do vídeo. É óbvio, né? Fica bem evidente que com mais de 600 páginas, com essa proposta de ter uma introdução, né, bem mais extensa. Claro, né, se eu tiver que escolher, pastor, escolhe uma de presente aí. Eu ia escolher, sem dúvida, por ter mais conteúdo, a Fé Reformada. Mas entenda que se você pode adquirir, né, as duas, compre. Mas talvez aí para outras pessoas, não gosto da tradução da Ara, eu sou apaixonado pelo texto Receptus, eu gosto desse texto bizantino mais tardio, usado pela Bíblia King James, 1611, usado pela ACF. Então, por causa do texto, pastor, que eu sou fã, porque eu sou calvinista, enfim, por causa desse texto eu prefiro então a da BV Books. Amém, cara. Você que sabe. Estamos aí apenas para mostrar aí, de alguma maneira, ajudar aí as pessoas a tomarem as suas decisões. Mas é óbvio que eu particularmente prefiro da Fé Reformada. E aí, diz para mim aí, qual que você gosta mais, qual que você é mais fã. E aí, vai comprar da editora BV Books ou vai comprar da editora Fiel? Deus abençoe e até a próxima.